A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Vamos para mais uma aulinha. Nós estamos juntos estudando o livro O Plano de Batalha para a Oração. Esse livro é maravilhoso, dos irmãos americanos. Ele é inspirado naquele filme Quarto de Guerra. Esse livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo, eu não tenho dúvida, porque é maravilhoso, ele edifica muito a nossa vida. Eu já li ele mais de uma vez, já li ele 2 vezes, agora estou lendo com vocês também. E como que é essa aulinha? Eu faço a leitura completa do capítulo, depois eu faço uma ministração daquilo que o Senhor coloca no meu coração. No final eu deixo um exercício prático para vocês e terminando a aulinha a gente faz a oração que está no capítulo. É maravilhoso, é edificante, eu acredito que está abençoando vidas e o objetivo desse trabalho é abençoar vidas, é te ajudar a orar, é te ajudar a aprender a orar, a ter uma vida de oração efetiva, de oração respondida, abençoada pelo Senhor. É você ter tempo de qualidade com o Senhor, é você crescer em intimidade com Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro para cada pessoa, por cada pessoa que vai ouvir esse áudio, por cada pessoa que está acompanhando esse estudo do livro, Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar na casa dessa pessoa, que o Senhor possa ter um encontro genuíno com ela, com a sua família. Pai, onde o Senhor chega, a vida chega junto. Onde o Senhor entra, o amor entra, a paz entra, a força, a fé, a qualidade de vida. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor entre na vida da pessoa que está estudando junto comigo, acompanhando junto comigo e fazendo esses exercícios e fazendo as meditações que nós fazemos aqui, no nome do Senhor Jesus. Ó Espírito de Deus, enche esta pessoa de sabedoria, de entendimento, no nome de Jesus. Glórias a Deus. E antes da gente começar a leitura, eu já quero te pedir para você compartilhar com seus amigos do grupo, com os irmãos do grupo de oração, com as irmãs do grupo de oração, com os irmãos da igreja, com aquelas pessoas amigas que também querem crescer numa vida de oração, de intercessão, de busca, de qualidade de tempo com Deus, em nome de Jesus. Vamos abençoar mais vidas juntos. Cada pessoa que você enviar, você estará abençoando a vida dela e me ajudando nesse trabalho. Eu já quero pedir também que você deixe o seu curtir aí no canal. É necessário para que o YouTube entenda que esse trabalho está sendo pertinente para você, para a sua vida, para que ele lance esse vídeo também, esse vídeo áudio para mais pessoas. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. E vamos começar com a leitura do capítulo. Em nome de Jesus, vamos juntos. Amém? Vamos ler? Este é o capítulo 22. Apesar de ser o vídeo de número 26, esse é o capítulo 22. Por que tem mais vídeos do que capítulo? Porque nós fizemos algumas introduções antes de começar efetivamente os capítulos. Então, o capítulo 22 com o título O Peça o que quiser de Deus. Amém? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João capítulo 15, versículo 7. E se a Bíblia nos dissesse que poderíamos pedir a Deus o que quiséssemos e não apenas o que precisássemos? Parece que é isso que a Bíblia nos diz, não parece? Você leu as palavras de Jesus do versículo acima?
Você consegue ouvi-lo dizer que você tem completa permissão para pedir o que quiser? Será que isso poderia ser possível? Deus realmente faria isso por nós? Algumas pessoas afirmam que Deus nos permite pedir apenas o que precisamos, mas nunca o que queremos. Parece honroso, mas na verdade não é bíblico. A verdade é que este peça o que quiser percorre todo o Novo Testamento. Não é apenas uma declaração isolada. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Marcos capítulo 11, versículo 24. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. João 14, versículo 13. E receberemos dele tudo o que pedimos. 1 João 3, 22. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5,15. Há um padrão visível aqui, o padrão do peça o que quiser. Ora, nós sabemos obviamente que Deus não é Papai Noel. Ele estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 103, 19. E nós sabemos que ele não vai atender às solicitações geradas em pecado ou para coisas pecaminosas. Tiago 4, 3. No entanto, com base na sua natureza e no tipo de relação que ele estabeleceu conosco, ele criou uma atmosfera de portas abertas para que possamos pedir coisas boas. O peça o que quiser pode ter uma resposta favorável da parte dele. Caso contrário, ele nunca faria uma declaração tão audaciosa. Por que ele precisaria fazê-la? A chave é: se você estiver andando com ele no caminho que ele quer que você ande, e se ele é o seu primeiro amor, e se o desejo do seu coração é agradá-lo, então ele se deleita em conceder os desejos do seu coração, os bons desejos. Quando a sua motivação para querer a sua bênção não for correr atrás do pecado, mas sim encontrar a sua alegria no último lugar, onde a alegria verdadeira e duradoura pode ser encontrada, a possibilidade de receber tudo o que quiser se abrirá para você. E com deslumbrante regularidade. E por que deveria ser diferente? Por que Deus deveria parar de conceder os desejos dos seus filhos quando até nós mesmos os fazemos pelos nossos próprios filhos? Nós não somos mais gentis do que ele. Nós, obviamente, não pensamos duas vezes quando se trata de dar algo que os nossos filhos precisam quando eles nos pedem. E nem Deus. E se eles pedem algo que já tínhamos a intenção de lhes dar? Da mesma maneira, quando pedimos a Deus algo segundo a sua vontade. Nós não decidimos que não queremos dar-lhes no último minuto. E nem Deus. Mas, e se eles pedirem algo que eles na verdade não precisam, mas é algo bom que lhes traria grande alegria e lhes mostraria o nosso amor se eles o tivessem? E se nós soubéssemos que eles consistentemente desejam nos honrar e amar e respeitar a nossa legítima liderança em suas vidas? Será que não tomaríamos medidas adicionais para tentar conceder os desejos dos seus corações? Se houvesse alguma forma de fazê-lo, e ainda assim pensamos que Deus não o faria? Ana não precisava de um filho, mas ela pediu um filho a Deus e ele lhe deu um. 1 Samuel 1:27. Jesus não tinha necessidade de amaldiçoar a figueira, mas foi o que ele quis naquele momento e assim aconteceu. Mateus 21:19. No entanto, algumas pessoas consideram isso errado. Elas descrevem Deus como um pai pobre e distante, que só permite que seus filhos peçam meias
e roupa íntimas no Natal. Quando o nosso deleite está nele, quando a batida no nosso coração diz: Senhor, o que eu posso fazer por ti hoje, meu Pai? A batida do coração amável de Deus responde: Bem, o que eu posso fazer por você, meu filho? Jesus declarou com sua boca e demonstrou com a sua vida que ele sempre faz o que é agradável ao Pai. João 8:29. Assim, não devemos ficar surpresos ao ouvir a sua amiga Marta fazer a seguinte observação: Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. João 11:22. Jesus disse a Pedro enquanto o repreendia por ele ter atacado os homens que tinham vindo prendê-lo: Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Esse é o entendimento. O filho vive para honrar o Pai. O Pai deleita-se em abençoar o filho. E é assim que nós devemos viver também. Quando nós nos alegramos no Senhor, Ele diz que Ele nos concede os desejos do nosso coração. Salmo 37:4. Mas a palavra para desejos, na língua original, é na verdade a palavra para petições. E é aí que tudo o que você quiser torna-se não apenas um pensamento agradável, mas uma poderosa estratégia de oração. Tiago 4:2, como já mencionamos, diz-nos que uma das razões pela que nós não temos o que queremos de Deus é porque nós não pedimos. Por falta de fé, por uma confiança exacerbada em nossa autossuficiência ou por outras razões equivocadas. Mas em todos esses versículos que contêm o peça o que quiser, Deus está nos dizendo para não jogarmos fora esses desejos bons e legítimos de nossos corações, pelo medo de que estaríamos pedindo demais. Nada disso. Peça, transforme esses desejos em petições, jogue a bola em sua quadra e veja o que ele faz com ela. Boaz ficou tão encantado com Ruth que ele deu um cheque em branco. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Mas o seu pedido foi honroso. Muitas pessoas não saberiam como lidar com um cheque em branco como esse. Quando o rei Herodes disse para sua enteada Salomé: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Marcos 6:23. Ela e a sua mãe impiedosas pediram a cabeça de João Batista em uma bandeja. Quando Sansão, em seus dias de descuido e pecado, ainda sentia que podia fazer o que quisesse, ele tomou uma certa mulher filisteia por sua esposa. Juízes 14:2. Mas ele mais tarde se arrependeria do seu desejo autogratificante e tolo. O que nós queremos hoje pode não querermos amanhã. A maior parte do lixo à venda em brechós é composta de itens que anteriormente as pessoas desejaram muito. Então devemos ser sábios e cuidadosos ao pedirmos. Mas Deus quer que você tenha a sua resposta aos desejos que não envelhecem ou saem de moda. Assim como quando ele disse a Salomão, logo após esse filho de Davi ter assumido o trono do seu pai: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. 1 Reis 3:5. O pedido do jovem rei, provavelmente você se lembra, foi por sabedoria. E a Bíblia diz que o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, versículo 10. E sabedoria era o que Deus também queria para Salomão, mais do que a riqueza, uma longa vida ou vitória sobre os seus inimigos. E como o coração de Salomão estava inclinado a fazer a melhor escolha, uma escolha alinhada com a vontade do coração de Deus, o Senhor disse: Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você
durante toda a sua vida. Versículo 13. Quantos dos seus desejos são do tipo que agrada ao Senhor quando Ele os ouve? E como Ele poderia atendê-los se Ele os considerasse bons desejos? Nós servimos a um Deus que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. 1 Timóteo 6,17. Ele se deleita em sua incrível criação e quer que nos deleitemos totalmente nele e em todas as coisas boas que ele fez. Pense nisso. Ele não só criou a comida como uma coisa necessária e nutritiva, mas também a fez encantadora e deliciosa. Ele poderia ter criado tudo com o gosto de ovos podres ou de terra, ou ele poderia não ter nos dado o paladar. Ele não só fez o universo funcional, mas também o fez bonito. E então ele deu a cada um de nós olhos equipados com lentes 3D de alta definição, foco automático e autolimpeza, que podem ver 1 bilhão de cores em tempo real panorâmico, posicionado em um suporte de movimento livre que traz estabilidade para a imagem que é o nosso pescoço. Ele poderia ter feito a nossa visão e audição dolorosas para o nosso corpo, com cada segundo de dados de visão levando meses para processamentos mentalmente. Em vez disso, ele fez com que tudo fosse instantâneo e sem esforço. O nosso Deus faz com que o pôr do sol diário seja lindo, torna a música incrivelmente emocionante e a intimidade conjugal uma euforia. Ele não criou morangos e favos de mel para depois esperar que nós só tivéssemos apetite por nabos e aspargos. O diabo quer que vejamos Deus como chato e o pecado como encantador, a justiça como desagradável e a imoralidade como libertadora. Mas a verdade é que o diabo nunca criou nada de bom. Na verdade, nunca criou coisa alguma. Tudo que é bom e perfeito que você gosta nesta vida veio direto de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. E por causa do seu compromisso de responder orações, você ainda não viu últimos desses presentes. Não se o seu deleite está no Senhor. Coloque o seu coração nele. Viva para agradar a Deus. Reconheça-o como sendo tudo em seu mundo. Então você estará livre para pedir-lhe a lua, sabendo que ele vai lhe conceder o que você deseja ou algo ainda maior, porque ele tem prazer em conceder aos seus filhos amados os desejos dos seus corações. Que lindo, né? Que palavra maravilhosa! Como nosso Deus é maravilhoso! Um Deus poderoso, um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, um Deus que tem desejo de nos ver bem. Quando ele criou esse planeta, ele se preocupou com cada detalhe para que nós vivêssemos num paraíso, num lugar maravilhoso, um lugar que tem tudo para a gente viver bem e ser feliz eternamente. Olha como é linda essa natureza. Imagina como esse planeta Terra já é lindo. Depois que foi amaldiçoado, ainda é lindo desse jeito. Imagina como era quando Deus criou ali no Jardim do Éden, que era tudo abençoado. Ainda não tinha entrado o pecado no mundo. O país quando era original. Imagina se agora a gente tem cada paraíso nesse planeta. Você pega uma fruta cheirosa, saborosa. Você acorda de manhã, olha para o céu, aquele céu azul lindo, aquele mar exuberante. Esse Deus, ele é um Pai tão maravilhoso. Ele se agrada de conceder os desejos do nosso coração. Ele se agrada de nos ver felizes. Ele fala: que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar aquilo que o seu coração deseja, para dar aquilo que te faz feliz. E agora eu quero deixar aqui uma reflexão para nós. Vamos, reflita junto comigo.
Imagina, você é um filho obediente, que só pratica bondade. E você tem um irmão, que é um filho desobediente, que pratica maldades. O seu pai, com certeza, ele vai atender o seu pedido e ele não vai atender o pedido do seu irmão. Mas isso quer dizer que seu pai ama só você? Isso não quer dizer que ele ama só você. Isso não quer dizer que ele não ama o seu irmão. Mas ele não se agrada das atitudes do seu irmão. Ele não atende os pedidos do seu irmão, porque o seu irmão pode pegar aquela resposta de pedido e ir cometer maldades com ela e se aprofundar ainda mais no poço, no lamaçal do pecado. Então, peça o que quiser a seu pai e ele lhe concederá. Então, ele lhe concederá para quê? Por quê? E em que condições? O que você tem pedido ao seu pai? E agora a gente vai refletir sobre algumas chaves que eu anotei aqui, que veio ao meu coração. Então, qual que é o objetivo do nosso estudo? É ter uma vida de orações respondidas, não é isso? Uma vida de orações efetivas. Então, para que a minha oração seja efetiva, para que os meus pedidos cheguem ao Pai e Ele se agrade daquilo que eu estou pedindo, eu preciso de ter alguns entendimentos. Então, primeiro, eu vou fazendo algumas perguntas e você vai refletindo comigo. Primeiro, a primeira coisa, eu preciso ser filho. Então, você é filha, você é filho de Deus? Nós temos ouvido muitas pessoas que dizem, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos passar por alguma coisa para ser filho de Deus. Vamos analisar o quê? Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim: pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Como que nós somos filhos de Deus? Por meio da fé em Cristo Jesus. Então, para ser filho de Deus, eu preciso passar por Cristo Jesus. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: e para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos. Vocês agora são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Então, a primeira coisa que nós vamos refletir, nós somos filhos. Para pedir alguma coisa ao Pai, Ele tem que ser meu Pai, eu tenho que ser seu filho. Para que eu herde, eu preciso de ser filho. Então, para ser filho, eu preciso de passar pelo Senhor. A Bíblia me diz que eu preciso crer no Senhor Jesus. Eu preciso confessar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E aqui em Gálatas diz que nós precisamos de ter o Espírito Santo do Senhor. É aquele que exclama em nosso coração, Pai, meu Pai. Então, para que eu possa chamar Deus de Pai, eu preciso passar por Jesus e ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso ter o Espírito Santo em mim. Eu preciso receber a marca do Espírito Santo. E quando é que eu recebo a marca? Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador,
E eu creio no meu coração que Deus o ressuscitou, porque Jesus veio em carne, passou pelo sacrifício da cruz, e ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia, Deus usou o poder Espírito Santo para ressuscitar Jesus. Aquele que crê nisso, aquele que confessa isso com a sua boca e no seu coração crê que isso é verdade, ele recebe imediatamente a chancela do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo. E o coração dele imediatamente vai falar: Pai, meu Pai. A partir daí ele é filho. Então ele, como filho, ele recebe o direito de entrar na presença do Pai, de ir ao trono da graça, diante do Pai, o Pai que tem misericórdia, o Pai que é gracioso, que derrama graça sobre esse filho, o Pai que se alegra em conceder os desejos do coração desse filho. Então você tem sido filho, é a primeira reflexão nossa hoje. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você já confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Já creu no seu coração que Jesus veio em carne e que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados, e que Jesus foi ressuscitado pelo Pai? E você já recebeu a chancela do Espírito Santo? Então você já é filho. Então nós passamos pelo primeiro item. Eu sou filho de Deus. Então ao filho, Deus dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. E o que Deus tem para dar aos seus filhos? Deus tem tudo para dar aos seus filhos. Se ele deu Jesus, o que mais que ele não vai dar? Então eu cheguei à conclusão de que eu sou filho de Deus, porque eu já aceitei Jesus, eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus é o meu Senhor, eu já criei no meu coração, confessei com a minha boca. Então eu sei que eu sou filho. Se eu sou filho, então o segundo ponto que eu vou analisar, vamos refletir. Eu sou um filho obediente ou eu sou um filho desobediente? Que tipo de filho que eu tenho sido para Deus? Lá em Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então aqui a gente tem uma promessa do Senhor, que aquele que obedece, que anda nos caminhos do Senhor, que teme o Senhor, que procura ter uma vida correta, uma vida de boas ações, uma vida de justiça, tudo vai bem a ele e aos seus descendentes. Então a obediência é aquilo que a gente falou bem no início. Você é filho desobediente ou você é filho obediente? Um filho obediente, o pai agrada em satisfazer os desejos desse coração desse filho. Um filho desobediente, o pai retém as bênçãos. Por quê? Porque sabe que esse filho vai usar aquelas bênçãos para praticar a maldade. Enquanto que o filho obediente vai usar aquelas bênçãos para praticar as boas obras, para ser bênção para o próximo, para amar o próximo, para praticar justiça, porque a Bíblia nos diz assim, que toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos orientar a quê? A fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para boas obras. Então, quando eu sou obediente, eu ouço os ensinamentos de Cristo e eu
pratico aqueles ensinamentos. Isso é ser obediente. E quais são os ensinamentos de Jesus? Jesus falou assim, olha, eu vou juntar tudo em um mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que ama, ele não rouba, ele não mata, ele não judia, ele não engana. Então, o que que Deus quer de nós? Qual que é a obediência? Qual que é esse caminho que Deus está falando aqui em Deuteronômio? Quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer e obedecer os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Vivam uma vida justa, ame o próximo, seja correto, não minta, não passe ninguém para trás, não engane. Então, quando a gente é um filho obediente, olha, primeiro eu aprendi que eu sou filho. Agora eu aprendi que eu preciso ser um filho obediente. E aí as minhas orações vão ficando cada vez mais fortes. Eu passo a ser filho, então eu posso orar a Ele. Eu agora procuro, eu me domino para que eu ande nos caminhos retos com Ele. Então eu já vou agradando o coração do meu Pai. Ele fala para mim que tudo que eu fizer vai dar certo. Então eu passo a ter uma vida melhor, porque eu ando num caminho de obediência a Ele. Ele me prospera, Ele me abençoa, Ele atende as minhas orações. Por quê? Porque o meu caminho está reto diante dEle. A terceira reflexão que a gente vai fazer é sobre qual a motivação. Qual a motivação do seu pedido? Você é um filho e você é um filho obediente que está andando nos caminhos do Senhor. Logicamente, a sua motivação é boa. Mas nós, como seres humanos, temos que nos policiar. Por quê? Lá em Tiago 4,3 diz assim: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, quando você estiver fazendo um pedido ao Senhor, quando você estiver fazendo uma oração para o Senhor, você vai analisar o motivo do seu pedido. Por que que você está pedindo aquilo? Porque a palavra diz que tudo que você pede para a glória de Deus, Ele te concede. Então, o que você pede vai glorificar o Senhor? Ou o que você pede não vai glorificar o Senhor? O que que glorifica o Senhor? Coisas boas. Coisas que vão trazer alegria para o seu coração, que vão abençoar as pessoas à sua volta, que vai abençoar o seu país, a sua igreja, os seus vizinhos, a sua família. Coisas que abençoam. Não adianta eu fazer um pedido ao Senhor, um pedido com a motivação errada, um pedido que vai atender aos prazeres da minha carne. Por quê? Porque a minha carne, ela milita contra o meu espírito. A minha carne, as obras da minha carne, são só coisas que entristecem o Senhor. É a imoralidade, é a gritaria, é a fornicação, tudo que não presta, a minha carne tem aquela tendência de praticar. Então eu preciso refrear isso e pensar em qual a motivação do meu pedido. Então, primeiro, eu já vi que eu sou filho, eu sou um filho que eu estou agora obedecendo ao meu pai, eu ando em obediência. Quando eu faço um pedido, eu analiso a motivação do meu pedido, se esse pedido traz glória ao Senhor, se é uma coisa boa, se é o certo a se fazer. Quando eu peço, isso é o certo a se fazer, então é coisa boa, eu já sei o que é certo, eu já sei o que é errado, eu já sei, porque a palavra é luz e lâmpada para os meus pés e me ensina para onde eu devo andar. Eu sou um filho
que estudo a vontade do meu Pai, eu estudo a palavra de Deus, eu ando segundo os preceitos dele. Então, eu vou entrar para a quarta reflexão, que fala para nós sobre a vontade do Pai. Então, qual a vontade do Pai? O seu pedido, ele está alinhado à vontade do Pai? Aí a gente pensa, mas qual que é a vontade do Pai? E lá em Jeremias 29:11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, qual a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós sejamos pessoas prósperas, pessoas justas, pessoas que amam uns aos outros, pessoas que se respeitam, pessoas que cumprem os seus deveres para com a família, para com a sociedade, pessoas que não ficam aí cheias de mimimi, querendo que todo mundo sirva a ele, a pessoa que está disposta a servir, entende que precisa ser humilde, entende que precisa servir, que não está aqui para ser servido, mas estar aqui nesse mundo para servir. Esta é a vontade do Pai. Que eu seja correto, que eu viva uma vida alinhada a esses conceitos de bom, a esses conceitos do que é direito, a esses conceitos do que é justo, princípios. Por quê? Porque o trono de Deus, a base do trono de Deus é a justiça e a retidão. Então, se eu saio desse caminho, eu não estou de acordo com a vontade do Pai. Se o meu pedido é algo que não traz justiça, é para algo injusto, eu não estou pedindo de acordo com a vontade do Pai. Se o meu pedido é para machucar alguém, eu não estou agindo de acordo com a vontade do Pai, porque o Pai não quer machucar, o Pai quer abençoar. Então a gente refletiu, filho, obediente, uma motivação correta, de acordo com a vontade do Pai. Então são coisas que nós precisamos meditar quando nós estamos orando, para que nós tenhamos uma oração eficaz, uma oração que nós chegamos diante do trono da graça, entregamos ao Senhor e Ele se alegra em nos responder aqueles pedidos. Pedidos que abençoam, pedidos que abençoam a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa a nossa sociedade, abençoa cada pessoa que vive nesse planeta. Pedido que abençoa, não que amaldiçoa. Mas uma coisa nós temos que estar atentos. Nós não podemos nos deixar enganar por nossas emoções. Não pedir algo simplesmente por emoção. Sabe por quê? Porque o diabo, ele usa as nossas emoções para nos fazer escolher o caminho errado. Porque o diabo, ele não pode nos forçar a nada. Então ele usa uma arma muito feroz, chamada engano. Ele usa essa arma poderosa para nos enganar. E através do engano, ele mexe com as nossas emoções. Por quê? Porque ele quer mostrar para nós um Deus bravo, um Deus irado, um Deus que quer matar, que quer destruir, um Deus ruim. Por isso você tem que parar e refletir. Como você tem visto Deus? O diabo quer fazer com que a gente ache que o pecado é uma delícia e que a santidade é chata. O diabo quer te fazer achar que a justiça não vale de nada, que a injustiça é que é poderosa. A gente começa a olhar para as situações que estão acontecendo e começa a criar escamas nos nossos olhos e achar que o mal está vencendo. Na verdade, não é. Se você parar para olhar aquela situação da crucificação de Jesus, a gente pensaria que o mal estava ganhando, não era? Jesus estava sendo morto na cruz. E na realidade,
Jesus estava vencendo o mal naquela hora. Por quê? Porque nós não entendemos os desígnios e o trabalhar de Deus. Deus é quantas vezes maior do que nós, não tem nem como contar. Nós somos a criatura, nós somos um pó, nós somos um vermezinho e Ele é o Criador. Como que nós podemos contender com a forma dele trabalhar? E o diabo quer enganar a nossa mente, quer usar as nossas emoções para fazer com que a gente peça coisas que a gente nem mesmo precisa, que a gente depois vai jogar fora, que a gente não quer. Quantas vezes você passa numa loja e fala, nossa, eu preciso disso aí, você compra, chega em casa, aquilo fica jogado ali, ó, meses e meses, você nunca usa. Por quê? Porque você agiu pela emoção e o seu cartão de crédito foi estourado. Então, o diabo quer que a gente pense que a imoralidade é uma alegria e que a moralidade é uma chatice. Ele quer que a gente pense que a gente só tem direito, que a gente não tem dever. Ele quer que a gente pense que a gente não precisa ser responsável com ninguém. Ele quer que a gente pense que todo mundo nasceu neste mundo para nos servir e que nós somos o centro do planeta. E aí as emoções da pessoa ficam todas confusas. E a pessoa não sabe o que pedir, começa a pedir coisas só com a emoção, sem ver realmente o que está acontecendo à sua volta, sem ver realmente a necessidade das pessoas, achando que só ela tem necessidades, que o próximo não tem necessidade. E aí a pessoa vai metendo os pés pelas mãos e entrando num turbilhão, numa confusão. Então eu quero ler para você o Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 18, para você refletir comigo, para a gente terminar. Diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Abre os olhos e entende que se está passando por aflições, é preciso ser fiel. A fidelidade é exatamente para essa hora. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam, aos que o amam. Aqueles que amam a Deus, eles são fiéis na hora da provação, na hora das aflições. Porque Deus, ele nos prova, ele nos coloca em tempos de provação para ver a nossa fidelidade, para ver o nosso compromisso com Ele. Quando alguém for tentado, aí já é outra coisa. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não te coloca em situações em que você vai pecar. Deus não coloca uma pessoa na sua frente para te fazer desviar do bom caminho. Essas tentações vêm do inimigo. Por isso, você tem que ficar alerta sobre o que é provação e o que é tentação. A provação são aflições que nós passamos para que nós possamos ser aprovados, para que nossas atitudes sejam atitudes de fidelidade para com Deus. E na hora que o inimigo estiver tentando a gente, aí que nós temos que ser fiel ao Pai mesmo. Entender que nós não podemos cair no engano do inimigo. Por isso que as nossas emoções, elas nos traem. Nós não podemos viver a nossa vida baseados naquilo que a gente sente. A gente tem que basear naquilo que é correto, na palavra de Deus, não naquilo que eu estou sentindo. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Cuidado com a emoção, porque a emoção, os seus desejos,
eles podem te enganar e te levar para a derrota. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Esse é um grande exemplo disso, é quando uma pessoa começa a olhar para outra com desejos, e aí começa a alimentar aquele desejo, e quando aquele desejo fica maduro, ela comete o ato, e aquilo produz a morte. Quantas pessoas já morreram por causa disso? Quantos pecados, quantos casamentos já foram destruídos por causa desses pecados? Quantas uniões já foram destroçadas? Quantas famílias já foram destruídas? Então a gente tem que ficar alerta. O engano é uma arma poderosa do inimigo. E muitas pessoas enganadas vão orar a Deus e fazer pedidos errados, por motivações erradas, por conceitos errados, totalmente fora da vontade do Senhor. Não se enganem, meus queridos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então o inimigo, ele não te dá nada de bom. O inimigo, ele só engana. O pecado é enganador. O pecado usa os maus desejos do coração da gente para fazer com que a gente alimente aquele desejo ruim, até a gente fazer o que não presta. E aí, quando a gente comete o pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. Então, pela vontade de Deus, pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Então, nós somos a coroa da criação de Deus. Por isso o inimigo tem ódio de nós. O inimigo, ele tenta para nos destruir. E como ele não pode nos obrigar a fazer nada, ele nos engana para que nós escolhamos o caminho errado. E aí a gente cai na mão do inimigo. E aí ele ciranda da forma que ele quiser. E o que ele quer é matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o que Jesus quer? Jesus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Daí é uma oportunidade hoje para que você escolha de que lado você quer estar. Para que você escolha se você quer ser filho. Se você quer andar em obediência. Se você quer viver por uma motivação correta, que é a vontade perfeita e agradável do Pai para a sua vida. Amém? Glórias a Deus, que essa palavra tenha tocado seu coração e que você possa compartilhar esta palavra com a sua família. Em nome de Jesus, convida mais pessoas para fazer esse curso conosco. Amém? Eu agora vou deixar o exercício e nós vamos orar, que é a oração que está no capítulo. Amém? O exercício que eu vou propor para vocês essa semana é o seguinte. Você vai fazer um jejum essa semana. Um jejum durante 7 dias. Durante 7 dias você vai tirar do seu cardápio a comida e a bebida que você mais gosta. Por exemplo, se o que você mais gosta de comer é pão, então durante 7 dias você não vai comer pão. Se o que você mais gosta de beber é Coca-Cola, é café, então você vai tirar a Coca-Cola, vai tirar o café. Então você vai tirar a comida que você mais gosta e a bebida que você mais gosta. Você vai fazer isso durante 7 dias. E nesses 7 dias você vai orar 3 vezes por dia.
De manhã, no meio do dia e à noite. E aí você vai pedir a Deus que Ele te livre do engano. Peça para Ele que Ele te revele a verdade sobre o propósito que Ele tem para a sua vida. Não se esqueça, ore sempre em nome de Jesus. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer em nome de Jesus, porque é através de Jesus que nós somos justificados perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, eu estou tão grato porque tu te deleitas em me abençoar. E eu não quero perder nenhuma das bênçãos. Mantenha-me bem perto de ti, Senhor, para que nada possa se interpor entre nós. Eu entendo que nenhuma alegria existe fora da tua vontade para mim, fora dos desejos que colocastes dentro de mim para seguir-te com devoção. Eu sei que nunca vou chegar a conhecer a totalidade de tua bondade e compaixão para comigo. E esta verdade me faz te amar do fundo do meu coração. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. E glórias a Deus. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um beijo e até o próximo áudio vídeo. Fica com Deus.